Gênesis capítulo 21, quantos já encontraram, digam amém. Verso de número 14 diz: Abrão se levantou cedo pela manhã, tomou o pão, odre de água e deu a Agar, pondo sobre ela os seus ombros seu filho, e a despediu, e ela partiu e peregrinou pelo shopping Guarulhos. Não? E peregrinou pelo Arujá. Não? Quem está aí na sua Bíblia? E peregrinou pelo? Sua voz pode melhorar. Você não está numa manhã fúnebre. Você está numa manhã de celebração. E peregrinou pelo? Eu queria ouvir só os meus lindos da galeria. Estou vendo vocês. E peregrinou pelo? Que isso, gente? A galeria está mais viva do que aqui embaixo, hein? Só a galera de baixo. E peregrinou pelo? Que isso? Ok. Agora, eu vou encerrar lendo 3 coisas. Eu queria que você me acompanhasse. O versículo 17, ele começa assim, do capítulo 21 de Gênesis. Versículo 17 diz assim: Deus ouviu. Repete comigo. Todo mundo junto? Versículo 19 diz: Deus abriu. Diga comigo. Versículo 20, ele começa assim: Deus estava. Repete comigo. Então, 4 coisas eu quero destacar no texto. Primeiro, deserto. Segundo, Deus ouviu. Terceiro, Deus abriu. Quarto, Deus estava. O texto em que ora lemos merece a minha e a sua preciosíssima atenção, devido a tudo de bom e de especial que Deus congrega a nós nesse texto, mesmo tendo a consciência que eu estou diante de um texto familiar. Gênesis capítulo 21 nos remete a um acontecimento na vida de Abraão, quando diz o texto que Deus fizera à casa de Abraão promessa de que ele seria pai, Sara, sua mulher, seria mãe. Mas para Sara era impossível aquela palavra se cumprir, olhando para a sua condição, a começar pela sua idade, a começar pelo lugar pela qual eles estavam, e era um deserto. Sara tinha mais de 70 anos, a começar também pela deficiência que ela carregava, a esterilidade. Também sua condição física. É para Sara, Deus falou algo que não tinha condição alguma de cumprir o que ele havia falado. Aqui vai uma lição. Ei, olhe cá. A menos que você esteja anotando o que eu estou dizendo. Deus não fala o que não vai fazer. Deus só fala o que vai fazer. Segunda coisa, e você deve gravar, escute. A palavra de Deus, a meu e ao seu respeito, ela não está baseada na nossa condição. Então não interessa para Deus qual é a sua real condição. Se Ele falou, vai acontecer. Então para Sara era algo assim impossível. E ela chama a Abraão e diz: olha, Deus disse que eu ia lhe dar filhos, mas isso não pode. Agar pode lhe dar filhos, eu não. Abraão ouve o conselho de Sara
se relaciona com Agar, que era de sua casa, e Agar gera o primeiro filho de Abraão, que se chamava Ismael, ok? Ismael nasce, começa a crescer, passou-se os dias, Sara engravidou e gerou o filho que nós conhecemos como filho da só os acordados, filho da promessa. Nasceu o que Deus havia falado. Porque, meu irmão, ainda na introdução, o que Deus falou acontece. Fala para alguém aí, diga, o que Deus falou acontece, meu irmão. A Bíblia diz, e passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então, o que Deus falou vai acontecer. Oh, glória! Eu já estou com a vontade de me soltar. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida aqui esta manhã. Deus pode ter lhe falado coisas que, humanamente falando, você não vê forma de acontecer, mas aqui está o segredo. Você não deve se preocupar com a forma, você só tem que carregar no teu coração a palavra que Deus já liberou. Nasce o menino, o nome dele era Ismael. Qual era o nome dele? Ismael cresce, logo depois vem Isaque, e diz o texto, e quando os dois atingem uma certa idade, há uma discussão, há uma desavença entre os pastores de Ismael e os pastores de Isaque, e ao ponto de que Abraão teve que despedir Agar. E a partir daqui eu vou começar a pregar. Gênesis capítulo 21, você está a Bíblia aberta aí? Arrume uma caneta, nem que seja alugada. E tem crente que é ruim e não empresta. Mas deixa eu lhe mostrar algumas coisas. Gênesis 21. Abraão despede Agar. Agar leva da casa de Abraão 3 coisas. Quantas coisas? 3. Primeiro, Abraão entrega a Agar um odre de água. Segundo, Abraão entrega a Agar um pedaço de pão. Terceiro, Abraão entrega a Agar o seu filho Ismael. Os dois, Agar, Ismael, pão, água, tudo isso entra pelo caminho do deserto. Na convicção de Abraão, o odre de água e o pedaço de pão era suficiente para que eles pudessem conseguir chegar ao vosso destino. Mas não é isso que acontece. Porque diz o texto, e quando eles estão caminhando pelo deserto, com o passar dos dias, o pão acabou, a água do odre acabou. Agora, Agar, quando observa, enxerga que não tem mais pão e não tem mais água, na visão de Agar também, a vossa trajetória havia acabado. Se ajeita na cadeira aí para ouvir uma verdade. Se ajeita porque eu estou te vendo. Escute, esta manhã,
Anote esta frase, eu vou lhe falar. Posso falar? Anote, por favor. Esta manhã é uma manhã que Deus vai destravar os limites da sua mente. Eu vou, repita ou passa? É para repetir ou para passar? Deus vai destravar os limites da sua mente. Deus não quer que você tenha uma mente limitada. Olha o que a Bíblia diz: amplie o lugar da tua habitação, alargue bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, para... Oh, meu Deus! Deus não quer que você tenha uma mente limitada. Escute. Agar, ela limitou a sua viagem, a sua trajetória, ao seu destino, a um odre de água, a um pedaço de pão. Existe pessoa, meu irmão, escute, Deus pode fazer além. Olha para alguém e diga alto, ou diga com ânimo para ele, diga assim: Deus pode fazer além. Não, Deus não pode fazer além do jeito que você falou. Melhor aí, ele veio aqui para isso, é uma manhã de celebração, diga para ele: Deus pode fazer além. Agora, o além de Deus, ele está atrelado à sua visão. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo prático, um exemplo próximo. Há anos atrás, quando iniciou esta igreja, era uma utopia, humanamente falando, uma loucura dizer que um dia nasci para Deus, poderia estar aqui. Você lembra disso? Você estava lá naquela época? Quem estava naquela época? Levanta a mão. Ok. Quem diria que um dia a gente ia estar aqui? O pastor Ney dizia: olha, tem um novo local, olha o terreno. E a gente dizia assim: meu Deus, esse homem está blefando. Eu lembro a primeira vez, quando foi fechado o contrato, eu peguei um avião, eu não sei se o pastor Ney lembra disso, mas eu peguei um avião e vim aqui exclusivamente só para ver o terreno. O senhor lembra disso? Eu vim aqui só para ver o terreno. Ele disse: amigo, vamos lá ver o terreno. Eu falei: ok. Aí eu estou pensando que era um lugar assim, todo arrumado. Quando eu chego, um matagal maior do que eu. Aí eu falei: Ney, onde é o terreno? Ele disse: é aqui. Aí eu falei, mas é aqui que vai ser a igreja? É. Eu falei: caramba, Ney, e casas bonitas? Umas casas assim na frente, e só mato. Mas olha o que aconteceu. Olha para quem está ao seu lado. Olha para alguém ao seu lado e diga para ele assim: você não terá uma mente limitada. Eu lembro que uma vez alguém disse ao pastor Ney, e ele compartilhou comigo, um corretor na cidade disse para ele: eu nunca vi esse terreno. Pastor, como que o senhor conseguiu? Depois que fechou o contrato, a pergunta foi: aonde estava esse terreno que ninguém nunca viu? Quando você não tem uma mente limitada, você consegue ver além. Olha, Agar, escute. Acabou o pão, acabou a água. Ela coloca o menino sentado, e na sua concepção e visão, acabou a trajetória. Só que eu anotei algo aqui.
no meu iPhone para te falar. É que Agar, ela está sem saber em um lugar que Deus se manifesta. Não entendi, eu vou melhorar. Agar estava em um lugar que Deus se manifesta. Deserto é um lugar que Deus se manifesta. Se você está passando por algum deserto, pode se preparar. É um lugar que Deus se manifesta. Fala aí para quem está ao seu lado. Deus passa com frequências em deserto. Primeiro, não limite a sua visão pelo que o que você tem nas mãos acabou. Porque se aquilo, escute, se aquilo que é trajetório, se aquilo que o homem pode gerar, parou, terminou, e na sua visão, a trajetória também acabou, é agora que vai começar a sua jornada. E eu vou lhe mostrar isso no texto. Você está comigo ainda? A Bíblia está aberta aí ainda? Então, eu queria que você anotasse algumas coisas, para nós partirmos para a conclusão. Primeira delas, anote algo que eu vou te falar, eu faço questão que você anote. Primeiro, você não terá uma visão limitada. Deus, essa noite, esta manhã, está desbloqueando a sua mente. Não, você, como diz a canção, você nasceu para Deus. E quem nasceu para Deus rompe limites. Quem nasceu para Deus vai além. Quem nasceu para Deus chega a lugares que ninguém nunca imaginou que poderia chegar. Ô meu irmão, levanta a mão direita para o céu, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Recebe aí, Deus te fará nesse tempo e além daquilo que você imaginou que poderia chegar. Segundo, deserto é um lugar que Deus passa com frequência. Terceiro, quantos aqui gostariam de viver um romper? Pouca gente, só um irmão ali. Quem gostaria de viver um romper? Quem aqui gostaria de viver um romper? Grita aí, eu. Se você gostaria de viver um romper, anote o que eu vou te falar. Qual é a voz que você vai ouvir? Pastor, por que o senhor está me dizendo isso? Olha o texto. Vamos para o texto? Capítulo 21 do Gênesis. Olha o texto. Versículo 16 diz assim: ela foi sentar-se em frente a boa distância de um tiro e de um arco, porque dizer que eu não veja a morte do menino. Isso aqui é muito sério. Por que, pastor? Que Agar, ela coloca o filho sentado e abre a boca e diz: você vai morrer. Porque as pessoas, elas conseguem enxergar, ou não, vou melhorar. As pessoas, elas só conseguem falar aquilo que elas estão vendo. É por isso que crer em promessa é algo muito pessoal. Porque tem horas que Deus vai falar coisas que só você vai crer. Sim ou não? Sim ou não? E as pessoas não conseguem enxergar. Eu sempre falo isso, já falei isso em outras mensagens, mas vale eu repetir. Eu lembro que há anos atrás, Deus dizia que eu ia viajar o mundo. Só que eu não tinha dinheiro para pegar uma condução, uma Kombi
de um bairro para o outro. Então, quando vinha um profeta e dizia: você vai viajar o mundo, os meus amigos, eles capotavam no chão de rir. Ele dizia: rapaz, que pessoal doido, né? Eu falei: por quê? Tu viu o que a irmã falou, Eliel? Eu falei: o quê? Falou: e você vai viajar o mundo. Ai, meu Deus, o pessoal é maluco, né, cara? E eu ria também. Falei: cara, é verdade. Mas que maluco, a gente veio a pé pra cá. E ela está dizendo: você vai viajar o mundo. Porque Deus fala coisas que, humanamente falando, a sua condição não concorda. Agar, ela coloca o menino sentado e diz: você vai morrer. Mas diga para quem está ao seu lado, mas diga com ânimo para ouvir, e diga: decida hoje. Irmão, desse jeito ninguém decide. Fale com mais ânimo. Diga: decida hoje. Qual é a voz que você vai ouvir? Agora, pastor, por que eu tenho que decidir a voz que eu vou ouvir? É porque Deus também vai decidir qual é a voz que Ele vai dar ouvido. Eu não entendi, pastor. Olha para alguém ao seu lado e repete fielmente. Eu vou dizer, diga assim: quando você decide a voz que você vai ouvir, você também faz Deus decidir a voz que Ele vai dar ouvido. Pastor, por quê? Porque quando ela diz: acabou, você vai morrer, não tem jeito, não tem como. Aí diz o texto, capítulo 21, versículo 16, a última frase. Arrume uma caneta e nem que seja alugada. A tradução que eu faço uso diz assim: e ele levantou sua voz. E o versículo 17, enquanto o tecladista me dá um ré maior, só o teclado, diz o seguinte: e Deus ouviu. Deus ouviu. Deus não ouve a voz de quem diz que acabou. Deus ouve a voz de quem diz e vai continuar. Deus não ouve a voz de quem diz e não tem jeito. Deus ouve a voz de quem crê até o final. Deus não ouve a voz de quem diz: para mim não tem mais jeito. Deus ouve a voz de quem diz que mesmo com todas as impossibilidades, acredita que Ele é poderoso para fazer. Deus não ouve a voz de quem consegue ver o final. Deus ouve a voz de quem vê o começo. Essa questão de Deus ouvir é algo tão sério, tão forte, que o salmista, ele vai dizer uma coisa interessante que cabe na mensagem. Ele diz assim: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Nasci para Deus. Levanta a sua mão direita, que eu vim com uma profecia para a tua vida. Eu declaro que os meses que ainda nos resta deste ano, na tua vida, ficará marcado como o tempo que Deus ouviu a sua voz. Oh, levanta as suas mãos para o céu. Oh, glória. Abre a tua boca, levante a tua voz nesse lugar, porque Deus vai ouvir a tua voz. Oh, levanta as duas mãos, aumenta o volume da sua voz. Isso, vamos. Aumente o volume da sua voz, porque nesta manhã de ceia vai se cumprir na tua vida o que disse o salmista: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te dar alguns minutos para orar.
aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou arrepiado. Ah, levanta as mãos aí, vai, crente. Se Deus. Na galeria, levanta as duas mãos e diga: se Deus. Oh, diga bem alto: se Deus falou. Escute, eu preciso encerrar. Anote esta frase, eu vou te falar. Posso falar? Hã? Posso falar ou não? Anote. Fé coletiva e fé pessoal. Anote esta frase. Fé coletiva e fé pessoal. Fé coletiva e fé pessoal. Você anotou? Anote. Obreiros, pastores que estão aqui, e líderes, anote esta frase. Fé coletiva e fé pessoal. Você tá, o seu celular digita fé coletiva e fé pessoal. Você anotou? Posso continuar? Ok. Pastor, qual é a diferença de fé coletiva e fé pessoal? Vou lhe explicar. Fé coletiva é aquilo que todos nós em conjunto está crendo. Fé pessoal, 10 mil falando o contrário. Você está sozinho dizendo: Deus vai fazer. Por que o senhor está me dizendo isso? É para você entender o texto. A mãe disse: você morre. Ele vai e clama. Que fé é essa? Que fé é essa? Não deixe, anote esta frase, posso falar? Não deixe a sua fé pessoal ser engolida pela fé coletiva. Repita ou passa? É para repetir ou para passar? Ok. Irmã de blusa verde, louro na ponta, grave o que eu estou lhe dizendo. Ei, meu querido da galeria, de braço cruzado, cabelo branco, olhando para mim, estou te vendo. Espero chegar na sua idade e ter esse cabelo. Deus abençoe o Senhor. Escute. Não permita que a fé pessoal seja engolida pela fé coletiva. Paulo vai dizer uma coisa interessante e cabe na mensagem. Olha, Paulo: crie, por isso falei. É quando você crê contra a esperança. Ninguém está crendo, você crê.
Ninguém acredita. Você acredita. Todo mundo diz, já era. Você diz, Deus ainda pode fazer alguma coisa. Então, anote outra coisa. Eu vou continuar essa mensagem à noite, eu já vou parar ela. Não dá mais tempo. À noite eu continuo, vem ouvir à noite. Eu vou encerrar lhe dizendo algo. Escute. Tem horas e Deus vai ouvir a fé pessoal e não a fé coletiva. Porque Deus não responde Agar. Deus responde o menino. Tem outra coisa acerca de Deus, pode te chocar, mas eu vou ter que falar. Deus não se constrange em deixar claro a quem Ele deu ouvido. Repita ou passa? Deus, anote esta frase, ela é digna de stories. Posso falar? Deus não se constrange em deixar claro a quem Ele deu ouvido. Vamos tornar bíblico o que eu estou falando? Escute. Quando minha amiga Marli, que muito amo, quando questionaram acerca de Arão, por causa da ligação familiar de Arão para com Moisés, Moisés disse, então vamos fazer o seguinte, vocês têm vara? Todo mundo, tem. Arão também tem. Então cada um pegue a sua vara e coloque lá dentro do tabernáculo. Vão para casa dormir. Amanhã a gente vê qual foi a vara e floresceu. Sabe o que diz o texto? E no outro dia, quando foram olhar, a vara de Arão havia florescido. Deus não se constrange em deixar claro a quem Ele deu ouvido. Paro ou posso continuar só mais um pouco? Não é para continuar? Galeria, continua ou paro? Ok. Olha o que diz o versículo 17, diz assim, Deus ouviu. Eu venho esta manhã com uma boa notícia para te dar. Deus está te ouvindo. Fala para 4 aí, mas dá um grito nele e fala assim, não cancele esse clamor. Deus está te ouvindo, meu irmão. Deus está te ouvindo. Oração é lágrima no odre. Não deixe de orar. Deus está te ouvindo. Haverá resposta para a tua oração. Você vai ser feliz na tua vida sentimental. Você ainda vai casar. Você vai ficar noivo. Você ainda vai sair daquele lugar. Deus ainda vai salvar toda a tua família. Deus ainda vai libertar teus filhos. Deus vai libertar teu esposo, a tua esposa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus está te ouvindo. Não, pastor, mas eu estou orando. Não desista desta oração. Deus me trouxe aqui para te dizer, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque Deus está te ouvindo. Escute, depois que Deus ouviu, a Bíblia diz que Deus abriu uma fonte de água no deserto e disse para Agar, levanta o menino, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Agora, ela o colocou sentado e Deus mandou o menino ficar de pé. Põe a mão no ombro de alguém que está ao seu lado e diga para ele assim, ó, ninguém fica sentado quando Deus quer que fique de pé.
toda palavra humana na tua vida e é para você ir para o chão, Deus está dizendo: eu quebro o silêncio esta manhã e vou te colocar de pé. Oh glória, aleluia. Ana vai dizer uma coisa acerca de Deus que cabe aqui na mensagem. Ana diz que Deus ergue do pó o necessitado. Oh meu Deus, quem levanta é Deus. Eu profetizo: ai, eu vou me soltar. Eu posso me soltar? Eu fico meio constrangido. Pastor Ney fica me olhando debaixo desse óculos. Ele é um rabino e eu sou lá da Baixada. Mas eu queria que você recebesse essa palavra: Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Oh glória. Ai, eu não sou coach, eu sou profeta, eu sou pentecostal, eu sou filho da irmã Maria. Eu queria que você recebesse essa palavra. Esses dias que estão por vir na tua vida, casa e família serão dias do levantar de Deus. Deus vai te levantar. Disse para ela: levanta o menino. Agora eu aprendo uma coisa no texto: não queira ficar de pé se Deus quer te ver sentado. Agora não queira manter ninguém sentado se Deus quer o colocar de pé. Deus ouviu? Estou encerrando agora. Segundo, versículo 19. Arrume uma caneta e grifa esta frase: Deus abriu. Versículo 19. Você arrumou uma caneta aí para grifar isso? Está escrito assim: Deus abriu. Pastor, o que é que Deus abriu? Deus abriu os olhos para que ela pudesse ver uma fonte de água. Tem coisas, olha para quem está ao seu lado e diga para ele assim: tem coisas que só vai ficar clara para você quando Deus abrir os teus olhos. Tem coisas que você pensa que está muito longe. Deus me trouxe aqui para dizer: está do teu lado. Mas eu não estou vendo. Mas Deus vai abrir os teus olhos, você vai ver. Primeiro, Deus estava. O salmista, desculpe, primeiro Deus ouviu. Segundo, Deus abriu. Quando Deus abriu os olhos dela, tinha uma fonte de água. Se ajeita na cadeira para receber essa palavra. Posso falar? O que acabou? Um odre. O que Deus mandou? Uma fonte. Tenda a tua mão sobre alguém. Diga para ele assim: o ciclo que se encerrou não é maior do que aquilo que Deus vai te dar agora. Se Deus falou, levanta a mão direita bem alto, diga: se Deus. Você consegue dizer isso mais alto? Diga: se Deus. Se Deus falou, eu preciso encerrar.
Deus disse para ela assim: vai lá, levanta o menino, porque eu vou fazer dele uma grande nação. O que humanamente falando parecia ser o fim, se tornou agora o começo. Eu profetizo que aquilo que para você parece ser fim, acabou, já era, vai se tornar agora o teu começo. Escute, quando o odre fica vazio, é porque Deus é virar uma chave na tua vida. Pastor, secou o odre, é? Então chegou o tempo da fonte. Estenda a tua mão sobre alguém e fala com ânimo para ele. Diga para ele: a tua próxima estação tem nome. Não, dá um grito nele, diga: a tua próxima estação tem nome. Diga: é tempo da fonte. Terceiro, versículo 20 diz: Deus estava. Repete comigo. Mais ânimo. Para explodir. Deus estava. Meu filho, tem compressor no microfone? Tira, meu filho, eu odeio isso. Eu sou pregador do trem. Escuta. E eu encerro. Melhora para mim, meu lindo. Abre mais. Eu todo dia pregando. Tá bom agora. Escute. Repete comigo assim: Deus ouviu, Deus abriu e Deus estava. Pastor, por que tem essa significação? Deus estava. E aqui eu encerro. Olha o salmista corroborando com a mensagem. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está. Deus está no meio dela. Tem gente que pensa que você chegou até aqui a da tua inteligência. Tem gente que pensa que você chegou até aqui por quanto dinheiro você administra. Tem gente que pensa que você chegou até aqui pelo teu sobrenome. Tem gente que pensa que você chegou até aqui pela tua influência. Não sabe eles que você só chegou no primeiro domingo de maio de 2023 porque Deus estava. Deus estava, Deus estava, Deus estava, Deus estava, Deus estava, Deus estava naquela segunda-feira, Deus estava naquela terça, Deus estava em 2001, Deus estava em 2000, Deus estava em 99, Deus estava em 98, Deus estava em 97, Deus estava em 96, Deus estava em 89, 84, 81, Deus estava em 78, Deus estava no teu nascimento, Deus estava na tua adolescência, Deus estava na tua juventude, Deus estava no teu primeiro emprego, Deus estava no teu primeiro curso, Deus estava, Deus estava, Deus estava. Eu vim esta manhã lhe dizer: o segredo da tua vida é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Fale para o maior número de pessoas que você alcançar. Diga para ele: você só chegou aqui porque Deus estava.
duas coisas e eu encerro. Primeira delas, Deus falou para ela assim: pegue o odre que está vazio e enche de água. Repete fielmente a quem está ao seu lado. Eu vou dizer, diga assim: Deus não tem dificuldade de mandar uma fonte. A pergunta de Deus é se você guardou o odre. Porque se não tivesse o odre, onde colocaria água? A história aparelhada ao texto vai dizer uma coisa interessante. Diz que Ismael, quando passou por esta fase, onde a sua mãe acreditava era o seu fim, ele tinha 17 anos. Mas você sabe com quantos anos a Bíblia diz que Ismael morreu? Morreu com 137 anos. Ele tinha 17 quando disseram que era o seu fim. Ele morreu com 137. Gerou 12 príncipes do meio do seu povo. Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero profetizar. Eu no teu lugar levantava a mão com mais ânimo. Deus ouviu, Deus abriu e Deus estava. Deus está te ouvindo agora. Deus está abrindo os teus olhos para que você veja aquilo que você não conseguia enxergar. E Deus está na tua vida. Volta para casa hoje com esta certeza: Deus está na minha vida. Deus está na minha família, Deus está na minha casa, Deus está no meu trabalho, Deus está nos meus sonhos, Deus está nos meus projetos, Deus está na minha crise, Deus está no meu deserto, Deus está no meu vale, Deus está no meio das minhas lágrimas, Deus está nessa estação da minha vida. Eu não estou sozinho, eu tenho Deus comigo. Deus está.